Então, meus irmãos, Jesus esteja conosco, nos auxiliando. Nós vamos falar um pouquinho justamente da parábola do filho pródigo. Foi o nosso seminário lá, domingo. Não sei se vocês conhecem a história, a parábola do filho pródigo. A gente vai contar aqui em rápidas palavras. Um pai, um fazendeiro, ele tem 2 filhos. O mais novo dos filhos chega para o pai e diz para o pai: Senhor, dá-me a parte da herança, porque eu quero minha parte da herança, que eu quero viver a vida. Aí o pai vai e dá a parte que lhe cabe, né, da herança dele, adianta. E o filho sai de casa, vai para a cidade e lá ele vive uma vida que é pródiga, quer dizer, gasta o dinheiro todo sem nenhum cuidado, cai na bebidas, mulheres, farras, noitadas, jogos, e perde tudo, fica sem um tostão. Sem um tostão, ele vai trabalhar limpando chiqueiro. E não é autorizado nem sequer a comer a comida dos porcos. E aí, jogado na miséria absoluta, abaixo da alimentação dos porcos, ele lembra do pai. E aí ele lembra que na casa da fazenda do pai dele, o empregado mais humilde tinha uma vida melhor do que aquela que ele estava levando. Então ele volta para a casa do pai, mas ele volta e se atira ao joelho do pai, pede perdão e não quer mais como filho. Ele não quer nem ser aceito como filho, ele quer ser aceito como o último dos empregados. E o filho dele levanta e abraça e chama, mata o seu melhor novilho, mais precioso, e faz uma grande festa, porque o pai recebe ele de braços abertos como filho. E o irmão mais velho, quando sabe do que está acontecendo, chega, ele estava, e se enche de inveja e de raiva e diz assim: eu sempre fiquei aqui e o senhor nunca fez uma festa para mim. Esse daí saiu daqui e o senhor faz uma festa, mata o melhor novilho. Eu não entendo isso. Aí ele disse: meu filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu. Mas esse teu irmão, ele estava perdido e se encontrou. É um resumo da parábola do filho pródigo. E como toda parábola, a parábola na matemática, ela tem esse formato assim, né? Ela tem a linha reta e tem a parábola. A parábola, ela é uma história que, em vez de ir direto ao ponto, ela é uma história que traduz o pensamento e uma intenção. Essa parábola, ela é uma parábola contada por Jesus. Jesus usava constantemente de parábolas e de linguagem comum. Jesus não era um erudito com palavras rebuscadas. Ele falava para o povo que ouvia. E a parábola, ela tem uma questão muito interessante, porque ela vai ao espírito, na idade que o espírito tem. Cada um vai compreender a história com o conteúdo que ele traz consigo. Então, uma parábola vista por 10 pessoas diferentes vai ter 10 formas de compreender aquilo. Você tem formas desde as mais simples até as mais esotéricas, profundas, que só os iniciados entendem. Tem um momento numa parábola de Jesus que Jesus diz assim para os discípulos: a vocês é dado o direito de entender, então eu vou explicar. Então, ali você entende exatamente isso. A parábola, elas têm chaves de entendimento. Outra coisa dos ensinos de Jesus por parábolas:
nós, no Ocidente, pelo menos no Ocidente, depois que Jesus veio à Terra, a gente foi renascendo. Quando a gente renascia no Ocidente, a gente tinha contato com os ensinos de Jesus. E todas as reencarnações que a gente renascia num ambiente cristão, esses ensinos tocavam a nossa mente. Então é um trabalho milenar de depuração, em que a gente vai tendo contato com esses ensinos, e esses ensinos vão como que nos elevando, nos estimulando, levedando a massa. Parábola do filho pródigo, a gente vê e entende logo que ela também tem muitas interpretações. A gente vai aqui falar algumas. A primeira, logo de cara, é a da receptividade do Pai. Deus perdoa. Deus está de braços abertos. Quando? A teologia humana, ela estabeleceu o quando. Mas os homens inventam as suas teologias, né? Uma vez, a gente estava no enterro, e aí um companheiro fez a prece, depois o outro fez uma prece, um católico fez a prece, um espírita fez a prece, e aí uma senhora evangélica falou: agora não adianta mais não, agora já seguiu o juízo, não adianta a prece. Porque segundo a visão deles, morreu, segue-se o juízo, vai para o céu ou vai para o inferno, não adianta a prece. É uma visão, a gente respeita, né? Depois eu vi que isso faz parte da visão deles, porque alguém lá, não sei quem, na teologia protestante, estabeleceu que Deus só perdoa até a pessoa estar em vida. Depois que ela desencarna, não perdoa mais, ele vira as costas. Não é isso que a parábola diz. A parábola diz que a pessoa vai, cai, e quando é que ela recebe o perdão? Quando ela reconhece a sua indigência espiritual. Isso é uma realidade. Quer ver uma realidade que a gente conhece bem? Nosso lar. André Luiz desencarna e vai para onde? Vai para uma região inóspita, escura, que ele não entende direito o que está acontecendo. Depois ele percebe que aquilo ali é muito diferente do Rio de Janeiro que ele vivia. Ele começa a perceber que está desencarnado. Ele vai para aquilo que a gente chama de umbral, as zonas purgatoriais do mundo espiritual. E lá fica 8 anos perambulando. Quando é que André Luiz vê Clarencio? Vocês se lembram? Quando ele se volta para Deus. Então, às vezes a gente cria um mistério muito grande sobre o umbral, mas na verdade as regiões inferiores do mundo espiritual, elas são habitadas por quem quer estar lá. Se eu ainda justifico o meu erro com desculpas, eu quero estar lá, ainda que eu diga que não queira. Então vamos num livro Nosso Lar de novo. André Luiz está vendo uma senhora nos portões de Nosso Lar, que ela quer entrar. Aí chega a Narcisa e pergunta a ele se ele está vendo os pontos negros. Aí André Luiz diz que não. Ela diz que não tem poder para autorizar a entrada ou saída da irmã. Vai chamar uma outra pessoa. Essa outra pessoa, com uma autoridade, pergunta a ela se além dos pontos negros ela está vendo algo mais. Ela diz que não. Então ele dizia que ele estava vendo fetos. Então eles chegam para ela: e aí, minha irmã? Não, eu quero entrar, eu fiz muita caridade, eu fui muito bondosa, eu ajudei muitas mulheres na terra. E aí quando ele disse, fala sobre ela, sobre a ação dela, a atitude dela, ela diz que não era aquilo, que ela estava certa, porque ela foi bondosa, porque ela isso, porque ela aquilo. Então aquilo prova o quê? Ela não tinha condições de adentrar Nosso Lar, ela não queria estar naquelas regiões lá horrorosas.
mas ela ainda justificava o seu erro. O filho pródigo, ele abre mão de qualquer justificativa. Ele não quer nada. Ele não quer voltar a ser filho. Ele não quer a outra parte do irmão da herança. Ele não quer nada. Ele só reconheceu o seguinte, que na fazenda do pai dele, o último dos servos é tratado melhor. Então, com isso, ele volta. E ele volta com o coração renovado. Aí a gente lembra de quem? Paulo de Tarso, na estrada de Damasco. Paulo, quando encontra com Jesus, né? A gente, quando leu Paulo e Estevão, Emmanuel, logo no início, diz que não dá para entender Paulo sem falar de Estevão. A história desconhece a importância de Estevão e os entrecaminhos, os encontros que haviam, as relações entre Estevão e Paulo. Que Estevão era irmão de Abigail, que vem a ser a amada de Paulo, né? E Estevão desencadeia uma ebulição em Paulo, e depois que Estevão morre, Estevão se torna mentor espiritual de Paulo. Então, Emmanuel nos mostra que Paulo, quando encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele tem aquele momento excepcional em que ele encontra com a luz. E aí, quando a gente encontra com a luz, a gente tem duas reações: ou a gente sai correndo, ou a gente se rende à nossa miséria e muda. Ao contrário do que a gente imagina, se render humildemente, abrir mão das suas interpretações, da sua forma de enxergar o mundo, para se purificar, é muito mais difícil do que a gente imagina. Abrir mão de um ponto de vista é muito mais difícil, muitas vezes, do que abrir a carteira e dar um dinheiro. Muito mais difícil. Porque o ponto de vista, muitas vezes, nós trazemos eles conosco há séculos e séculos e séculos. Lá no seminário, a gente apresentou num dado momento, no Data Show, várias frases. Nós coletamos 20 frases que nós usamos cotidianamente para justificar uma postura, a nossa presença de homem forte, de espírito forte, de pessoa que não abre mão, para justificar a nossa discriminação. Teve uma que arrancou, que a gente botou assim: eu quero morar na Barra. Aí o pessoal riu, né? Aí veio o outro: eu moro na Barra. Aí vinha outro: você mora onde? Isso tudo em silêncio. Deixa eu ver, gente, vamos ficar em silêncio agora, vamos só ler. Você mora onde? No subúrbio? Na Baixada? Porque são coisas que a gente vai alimentando. Uma vez no centro, uma pessoa muito querida nossa, a gente estava conversando, estava uma obra lá no centro, a gente estava conversando informalmente, e aí esse senhor falou: não, mas o problema é essa paraibada. E a outra pessoa era paraibano. Falei: tá vendo, Antônio? Falei pro Antônio: tá vendo, Antônio? Nós três ali, ó, tá vendo, Antônio? Com uma discriminação, mesmo entre nós espíritas. Aí o seu Manuel ficou vermelho: ai, Antônio, me desculpa. Porque está arraigado essas expressões, a gente está tão acostumado a usar isso. Não, a culpa é dos imigrantes, não, são os favelados, são os nordestinos. E aí a gente botou essas frases. Por quê? Qual é a relação que a gente queria fazer? Abrir mão do nosso ponto de vista. O filho pródigo, ele abre mão do seu ponto de vista. Os obsessores, a gente trabalha com doutrinação lá na nossa casa, no Arautos. E muitos anos atrás, há 15 anos atrás, 18 anos atrás, a gente fez terapia de vidas passadas.
E até a terapia de vidas passadas, a gente achava que a gente era um espírita muito tranquilo, gostava de ler, era sincero no nosso ponto de vista, então tá tudo bem, eu sou bonzinho. Quando a gente foi ver a terapia de vidas passadas, e foi mergulhando nas vidas passadas, a gente foi vendo, não, a primeira, eu não sou tão bonzinho assim. Aí na segunda, eu não sou nada bonzinho. E você vai percebendo, quanto mais você vai recuando, o que acontece? No passado, quanto a gente tem menos conhecimento espiritual. Então é claro que há 2000 anos, nós éramos pessoas 2000 anos com menos conhecimento espiritual. Então a possibilidade de fazer bobagens é muito maior. Então quanto você mais vai recuando, mais você vai vendo isso. E depois houve uma mudança na forma como a gente encarava aquele obsessor ali na mesa, automático. Porque você via que aquele drama dele não é só dele, é teu também. Você viveu aquilo, você foi daquele jeito. Há uma empatia. Você começa a perceber que não é, meus irmãozinhos inferiores, nossos irmãozinhos inferiores. Essa foi uma expressão que eu cortei do meu vocabulário. Nossos irmãozinhos inferiores. Por quê? Porque a gente começa a perceber que o que separa, muitas vezes, não todos nós. Tem gente que já está muito melhor do que isso, graças a Deus, né? E é bom que essas pessoas estejam conosco na casa espírita, para não jogar para cima a gente, né? Mas muitas vezes o que separa você daquele irmãozinho obsessor que está ali é o conhecimento espírita. Conhecimento teórico espírita que impede a pessoa de não, se tivesse naquela situação, não repetir o mesmo erro que aquele irmão está fazendo. Então a gente começa a perceber o seguinte: a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que nos mostra a jornada do ser. O ser, quando ganha sua consciência, ele é simples e ignorante. E na medida em que ele tem as encarnações, ele vai aprendendo. No entanto, nós muitas vezes no aprendizado não escolhemos o caminho correto. E chega um momento em que nós temos um bom intelecto, uma boa capacidade de entendimento, mas não temos bons hábitos. Então chega um momento em que a dor, ela é maior. Em que a dor, ela toca a nossa alma. A dor, ela não é necessária. Ninguém renasce para sentir dor. Por que a gente sente dor? A dor só surge porque nós temos a tendência à estagnação, a ficar parado. Então, como tudo precisa evoluir, sede perfeitos, tudo precisa andar, vem a dor. Porque com a dor, a pessoa acorda. Então a gente trabalha no bem por amor ou pela dor. A escolha é de quem? Nossa, nós escolhemos. Então na parábola do filho pródigo tem um outro personagem. É o filho que ficou. O filho que ficou, ele tem um papel importante nessa parábola. Porque quem é esse filho que ficou? E aí nós trabalhamos muito isso lá. O filho que ficou, ele seguia a lei. Ele seguia a lei corretamente. A lei entre os hebreus, entre os judeus, é a Torá. É uma parte do Velho Testamento em que segue as leis. A Torá, ela tem que ser seguida corretamente, religiosamente. As tradições, a roupa, a visita ao templo de Jerusalém, lavar as mãos antes de comer, com quem você conversa. Jesus era acusado porque conversava com pessoas consideradas de má vida.
Nas sociedades antigas, não é, a gente pensa que só na Índia que tinha separação de casta. Todas as sociedades antigas havia separação de casta. Todas. Entre os romanos, entre os gregos, entre os hebreus, entre os hindus, e aqueles que eram os anharets, a plebe, os mendigos, você não deveria falar com eles. Os leprosos, eles nem entravam nas cidades. E quem era o leproso? Hoje nós conhecemos o mal de Hansen, hanseníase, mas qualquer problema de pele era considerado lepra. Psoríase, alergia mais grave, lúpus, o que a gente imaginar que possa manchar a pele, câncer, qualquer coisa, era considerado lepra. Por quê? Não sabia o que era, não se tinha cura. Então, o leproso da antiguidade não é o mesmo de hoje. Qualquer problema de pele, a pessoa que lá perto da minha casa tem agora é jovem, né? Tem um problema que eu não sei que problema é aquele. Que problema é aquele, André? Então, ele nasceu todo descamado. Todo descamado. Então, a minha filha, hoje ela tem 20 anos. Ela tem mais ou menos a idade do rapaz, né? A gente andando com ela na rua, quando ela via, ela já ia se escondendo, começava a gritar, a chorar, e a gente ficava... Mas é da criança, né? E ele todo descamado. Aquilo não é contagioso, é algum problema, eu não sei o que é aquilo, não sei que doença é essa. Eu acho que chama-se ictiose. É uma ceratose, a pele fica com uma camada de queratina, que é aquela pele mais dura, e ela se destaca, às vezes fere, inflama. Tudo isso era considerado lepra. Essas pessoas eram colocadas afora. A gente pensa que é só a hanseníase, mas não. Qualquer doença que não era compreendida, a pessoa era posta fora. Jesus falava com essas pessoas e ainda mandava os discípulos ir. Então, Jesus quebrava a lei. Não se pode curar no sábado. Jesus curava no sábado. Então, essa parábola, ela é uma crítica de Jesus àqueles que, apesar de estarem perto do Pai, ou seja, vão ao templo, são religiosos, são ortodoxos, não têm o coração aberto. O filho mais velho, ele estava com o pai. Mas quando o filho mais novo volta, ele está com o coração amoroso? Não, ele se enche de raiva e de inveja. Então, apesar dele estar no templo, apesar dele estar na luz, ele é apenas um, entre aspas, frequentador, ou muitas vezes, se a gente quiser usar uma interpretação mais ampla, ele usa a religião para ele, seja para ganhar status social, seja para ficar rico, seja para o que for, porque não é só dinheiro, religião não é só dinheiro. Há um status que é mais importante, que pega a gente pelo pé também, que é o status social. Há muitos anos atrás, eu era jovem, e aí a gente, deslumbrado com conhecimento espírita, chegamos para o senhor que trabalhava lá, que arregimentava oradores. Falei, por que o senhor não chama fulano? Falou, fulano, orador conhecido, não vou aqui falar nomes, né? Fulano, se você chamar, porque na nossa casa, agora está com uma frequência maior, mas na época era 10 pessoas, 15. Ele diz que não é orador para 10 pessoas. Fulano? O fulano fala bem. E aí a gente viu depois, com o tempo, que eles não negam. Eles não negam, não. Aí eles vêm uma vez, aí vê que tem 3, 4, depois eles não negam. Ou eles dizem que tem algum problema. Infelizmente, eu estou falando isso, não sei se já passaram por isso, mas eu vi que isso acontece. Eles não, eu não sou orador para 3 pessoas. Então, o que ele está fazendo lá então? É o status, né?
Tem casa, tem local que a pessoa, antes de falar, tem que dizer: fulano tem título disso, é doutor daquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo bem, a gente respeita. Às vezes, quando é trabalho para público não espírita, por exemplo, Divaldo faz esse trabalho. Ele faz palestras em locais que não são casas espíritas. Então você precisa apresentar, né? Porque é um público não espírita. Mas você está numa casa espírita, você não precisa dizer que a pessoa tem título disso, ou... A gente respeita. Se fizer assim, né? Às vezes não é nem por mal, às vezes já é tradição da casa, né? Mas tem um sociólogo, Pierre Bourdieu, que ele fala do capital social, que é essa relação que nós estabelecemos com o meio social e que nos alimenta. Isso é tão forte quanto o dinheiro. E nós precisamos estar o quê? De olho nisso, porque a gente quer se livrar de todas as amarras do mundo material, desses valores que a gente valoriza. Uma das frases que eu coloquei lá é: eu tenho 50 anos de casa espírita. Gente, isso é muito bom. Todos nós gostaríamos de chegar à casa espírita como filho de espírita, né? Mas isso não significa nada. Isso não significa absolutamente nada em termos de autoridade. Nós precisamos abrir o coração. Eu posso abrir o coração no primeiro dia da minha casa espírita ou demorar 20 anos para abrir o coração. Mas o que é importante é o quê? Se eu abrir o coração ou não. É a parábola a parábola do... Filho pródigo? Não, é outra parábola que eu gosto muito também, do semeador. Por que um plantou 100 e vai ganhar mais 100? O outro plantou 50, ganhou mais 50. E o que não plantou nada, o que tinha, tirou. Aí um amigo meu disse: eu nunca entendi essa parábola. Porque, veja bem, se você não plantou nada, você não semeou nada. Se você não plantou nada e não semeou nada, você nada tem. Essa é a lei espiritual. A outra parábola que eu queria me lembrar é a do trabalhador da última hora. É outra parábola que, se você não entende essa lógica, como é que a pessoa pegou 6 da manhã e trabalhou até 8 da noite, vai ganhar a mesma coisa do que começou 7 horas da noite? Isso é injusto, não é não? Você chama 2 empregados. Ô Manuel, eu vou te dar R$100 para você limpar o meu terreno. Tem um terreno lá, região dos lagos, R$100, Manuel. Você pega às 6 da manhã até às 7 da noite. 6 da noite, você encontra com o Jorge. Jorge, você quer ajudar a limpar meu terreno? Tá, é até às 7 da noite. Vou te dar R$100. Não é injusto? Se a gente olhar com os olhos materiais, é injusto. Mas Jesus não está contando. A parábola não é para isso. A parábola, ela não está falando diretamente. Ela é um caminho. Jesus está falando o seguinte: se eu chegar na casa espírita em 1960 e abrir meu coração em 1960, de quem é o mérito? Quem vai usufruir 50 anos de coração aberto? É a própria pessoa. Agora, se a pessoa chegou em 2010, se ela abriu o coração em 2010, ela vai ganhar a recompensa também, porque a recompensa não é dinheiro. A recompensa do trabalhador da última hora é abrir o coração. Então, a gente não entende isso. Quando eu começo a compreender essa visão espiritual do mundo, esse é o meu prêmio. Eu já não quero mais matar ninguém. Eu não quero revidar o mal com o mal.
Eu já entendo que não tem lógica eu revidar, como caiu no pão nosso, o mal com o mal. Mas se eu antes mas antes eu não era espírito, eu não compreendia. Tudo bem, mas agora você é a estrada de Damasco. Agora você compreende. Então, a partir de agora, você não vai pagar mais o mal com o mal. Então, essas parábolas, elas têm essa função. O nosso irmãozinho lá, o irmão mais velho, ele estava perto da luz, ele era um seguidor do templo. Então Jesus faz uma crítica aos fariseus nessa parábola. Aqueles que seguem religiosamente a tradição, mas que não conseguem entender a essência. Ficam presos à fórmula. Tem uma historinha, não sei se eu já contei aqui. O mestre, não é Jesus não, um mestre oriental, ele fazia, contei essa história aqui, ele fazia seus ensinamentos, né? Lá no Oriente, na Índia é Ashram, ele está lá no Ashram, e ele tinha um gato. Já contei essa história aqui do gato? Ele tinha um gato, o gato ficava lá perto dele, e ele contava os ensinos morais, as historinhas e tudo mais. E o gato estava sempre lá. O gato era dele. Era um gato. O mestre morreu. Depois, o gato morreu, um tempo depois. Aí o que substituiu ele, colocou um gato lá. Passou outro, um gato. Porque era imprescindível o gato. E aí criou um tratado de 500 páginas sobre a utilidade do gato na palestra. E eles eram defensores do gato. Então, houve duas escolas, um racha. Porque uma dizia que o gato tinha que ser gato persa. E o outro dizia que o gato tinha que ser um gato preto. E o outro dizia que o gato podia ser qualquer gato. O mestre, se tivesse, no caso lá, olhando isso, né? A gente dá aquela expressão, daria voltinhas no túmulo. Mas como ele não está no túmulo, ele ficaria lá dando gargalhada. Por quê? Porque essa é a nossa tendência de criar as teologias. Teologias que, na verdade, têm uma função só, fugir do essencial. O mestre não criou teologia para gato. O gato é porque ele tinha um gato, por acaso ele tinha um gato. Mas nós acabamos o quê? Caindo na guerra do que não é essencial. Aí você tem, no nosso movimento espírita, se teve um problema no início do século, no século XIX, que são as ideias de Rustem. Rustem foi um trabalhador que trabalhou no movimento espírita da França, e ele fez um livro, uma enciclopédia, que trazia umas teorias lá. Kardec leu as teorias de Rustem. O que Kardec diz? É um livro que a gente não pode examinar, é muito bom, não sei o quê, mas vejo aí motivos de dissensão no nosso meio. Kardec tinha uma característica que é fundamental no ser humano evoluído: discernimento, visão. Quando ele diz que aquilo vai trazer dissensão. Quem conhece a história, quem que trouxe Rustem no movimento espírita? Só dissensão. Então, uma vez a gente fez uma excursão a Friburgo, muitos anos, e aí hoje eu acho que mudou, mas naquela época que nós não somos filiados ao ZERJ, porque o ZERJ é ligado à FEB, a FEB é cheia de rustenguistas, nós somos separados. Dissensão. Por quê? Por causa de teorias que Kardec, na introdução do Evangelho, ele diz o seguinte: nós vamos nos ater às questões morais. Nós não vamos nos ater se Jesus tinha olho azul ou verde, se Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém. Isso aí é perfumaria. Nós vamos nos ater às questões morais, porque essas são as questões universais.
Opinião sobre se Jesus era de olho castanho ou olho azul, qualquer um pode ter. Mas você precisa ser inimigo do outro. Não, eu não vou frequentar aquela casa espírita, porque lá o Anderson diz que Jesus era preto. Não. Jesus era branco de olho azul. Jesus não podia ser preto. Então aí cria guerra, porque eu já vi isso lá nos Estados Unidos, tem igrejas, né? Nos Estados Unidos, igrejas negras, que Jesus é negro, pintado de negro, porque Jesus não podia ser branco, não sei o quê. Vejam bem, qual a importância disso para o ensino de Jesus? Então, essa ortodoxia que restringe, que separa, é o irmão mais velho. Porque quando há uma experiência chamada experiência de quase morte, não é a morte, mas botaram esse nome. As pessoas têm morte clinicamente. E isso acontece no Brasil. Ah, não, mas é porque é espírita. Com espíritas, católicos, ateus. Nos Estados Unidos, no Japão, na China, acontece no mundo todo. Há milhares de casos de pessoas, elas estão clinicamente mortas e elas veem um túnel de luz e veem um ser de luz. Alguns casos só vê a luz. Alguns casos o ser de luz está com a figura de Jesus ou de Buda, depende da crença. Mas na grande maioria dos casos, o que o ser de luz pergunta? Ele pergunta assim: você decorou os itens do livro dos Espíritos? Vocês acham que é isso que ele pergunta? Você decorou os versículos da Bíblia? Você seguiu a Bíblia? Você seguiu o Alcorão? Ele pergunta assim. Não sou eu que estou inventando, não, está nos livros. Você amou? Isso ele pergunta para o japonês, para o americano, para o iraniano. Você fez o bem? Então, gente, a gente começa a perceber que Jesus estava certo. Não é a liturgia que salva. A gente começa a perceber que a doutrina espírita está certa. Quando ela resgata essas parábolas de Jesus e traz a luz do mundo com essa nova compreensão aberta, libertária, libertando nossos corações dessa ortodoxia que nós seguimos. A nossa casa, o Arautos, da Nova Era, ele tem como mentor, né, Francisco de Assis. E aí a gente fala numa outra casa que tem lá perto, que é Francisco de Assis, Centro Espírita Francisco de Assis. Eu brinquei com eles aí semana passada. Essas casas que tem como mentor Francisco de Assis, vocês sabem que esses trabalhadores são tudo uma padraiada danada, né? É um monte de padre feira reencarnado. Então a gente vem dessa tradição, né, católica, medieval, não atual, que até já reformulou tudo isso. Até muito do material que eu usei, ele é católico. Essa historinha do gato é de um padre chamado Antony Mello. Não sei se vocês já ouviram falar. Antony Mello. E ele tem um livro de historinhas assim. E essa historinha do gato, do mestre com o gato, é dele. Então, hoje, eles também já abriram muita mente para muita coisa. Não para reencarnação, mas para outras coisas sim. Mas nós não éramos do catolicismo de agora. Nós somos do catolicismo da Idade Média, quando era crê ou morre, né? Então a gente começa a perceber o seguinte, que a doutrina espírita ela tem essa missão, e é interessante quando você lê essa parábola. Nós lá dividimos o seminário, o Luiz começou, Luiz Antônio falou sobre a parábola em si, o nosso outro irmão lá, o Sérgio, falou sobre a evolução espiritual, entendendo a parábola no sentido do princípio espiritual, a sua jornada, até ganhar consciência de si mesmo, né? E aí usar o livre-arbítrio para... E eu terminei falando do irmão mais velho, né? Esse irmão que não abriu o coração para receber o outro irmão. Porque quando você recebe um irmão, quando você abre uma casa espírita, você abre a casa espírita para disseminar o conhecimento espírita.
A doutrina espírita diz assim: fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita. Mas nós abrimos os núcleos espíritas porque nós achamos importante divulgar esses conhecimentos. Então, quem chega à casa espírita é uma pessoa que nós precisamos abrir o nosso coração e recebê-la. Muitas vezes nós temos um problema. Um irmão nosso, Inácio Ferreira, médico lá de Uberaba, ele foi diretor do hospital psiquiátrico lá de Uberaba. E ele era o dono do hospital. O Hospital Espírita Psiquiátrico, ele era o dono, ele não aceitava a sugestão de ninguém. Ele, apesar de fazer desobsessão, fazer um trabalho sério na psiquiatria, ele agia na instituição. Então todos os médicos novos que chegavam com novas ideias, ele era rude. Quem conheceu, ele era rude. Ele, quando desencarnou, ele ficou ainda um tempão na casa dele. Agora tem muita psicografia que diz que é dele, tudo, mas quando ele desencarnou, ele não foi para os planos melhorzinhos. Por quê? Devido a esse apego. Era uma pessoa boa, tinha um conhecimento muito superior ao nosso, ao meu, pelo menos. Eu li o livro dele, muito bom, mas ele depois escreve na psicografia, ele diz isso, que ele era muito apegado ao hospital como dele. E isso é o que a gente precisa estar alerta. O irmão mais velho do filho pródigo, todos nós temos um pouco. Porque se nós não tivéssemos apegos, invejas, discriminações, egoísmos e orgulhos, nós não estaríamos mais aqui. Eles teriam chegado, dado aquele passaporte. Pode pegar aqui? Passaporte para um planeta melhor. Se nós ainda renascemos no mundo como o nosso, é porque nós ainda temos sintonia com esse mundo. E precisamos. O Dr. Bezerra de Menezes, numa psicofonia do Divaldo, diz que foi implementado o mundo de regeneração. E quem tem a missão de divulgar os valores do mundo de regeneração? Somos nós, diz ele. Vocês espíritas se comprometeram com Jesus antes de nascer. Ninguém é espírita por acaso. Se nós compreendemos essa mensagem, é porque nós temos um conhecimento prévio e um comprometimento prévio com essa palavra. Jesus nos convidou para a implementação do mundo de regeneração. E o nosso papel precisa ser, ao mesmo tempo, o do pai que recebe o caído e do filho que sabe da sua indigência espiritual, da sua precariedade, das suas dívidas. Porque quando eu reconheço as minhas dívidas, isso a gente pode ver na terapia de vidas passadas, a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte: eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Adianta eu ficar cheio de culpa? Hoje, essa vida, eu não fiz nada disso. Mas eu preciso, então, reparar. Reparação. Só que eu não sei quem foi fulano, quem foi ciclano, quem foi beltrano. Faço a mínima ideia onde estão essas pessoas. Então, eu tenho que reparar com aquelas pessoas que o destino, a vida, me coloca à minha frente. Eu tenho que ajudar as pessoas nas oportunidades. Surge uma oportunidade, eu posso me enquadrar naquele serviço, eu vou abrir meu coração, não para dirigir, não, vamos lá no orfanato X, ser voluntário. Eu não vou lá para ser o orador do orfanato ou o presidente do orfanato. Essa não é a minha intenção. Às vezes a pessoa, ela é convidada por uma série de circunstâncias que a pessoa... Mas ela sabe, ela não pode perder o foco dela.
Qual é o foco? O foco é eu me espiritualizar e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas, né? E eu cresço, me espiritualizo servindo. Francisco de Assis, num dado momento da vida dele, ele criou a ordem, todos o consideravam santo, e ele se sentia mal. Ele não sabia o que acontecia com ele. Aquilo o angustiava. O que ele fez? Ele renunciou à ordem. Ele abriu mão de ser o centro das atenções. E aquilo lhe deu um alívio. Isso trouxe uma série de consequências que no campo da história você analisa. O franciscanismo acabou, depois que ele desencarna, tomando um rumo diferente. Mas, para ele como pessoa, ele percebeu o seguinte: ser o centro das atenções não era o objetivo dele. O objetivo dele era criar aqueles valores e divulgar para todos. Quando a gente começa a perceber que nós somos os devedores e não vítimas, quando a gente tira esse espírito de vítima da nossa alma, tudo se aclara. Fica mais fácil perdoar, fica mais fácil dar a outra face. Não é fácil. Não quer dizer que as lágrimas não virão, que a indignação não virá, mas você começa a compreender que dentro do mecanismo da lei, você não é uma vítima. O filho mais velho se julgava vítima, porque não foi feita uma festa para ele. Uma amiga nossa, que visita o Hospital de Curupaiti com a gente, ela falou para a gente: Anderson, eu nunca entendi essa parábola, porque eu não entendo que o pai faça uma festa. Eu falei: você não entende? Vai lá. E ela foi. Você vai lá que a gente vai tentar falar sobre que festa é essa. Que festa é essa que o pai dá para o filho que fugiu? A festa nada mais é do que o reino de Deus. O filho que foi, vivenciou, experienciou e percebeu que ele já estava com o reino de Deus perto dele e ele não viu. Então, ele percebe que o paraíso estava logo ali. O outro ainda não viu esse paraíso. O outro está preso à ortodoxia, aos limites, às regras, às teologias, às disputas. Então, o filho mais velho foi, quebrou a cara e voltou. Nós somos aqueles que já quebramos muito a cara. Nós não somos espírita hoje porque somos campeões da evolução. Nós somos aqueles, lá no Brasil, coração do mundo, Padre do Evangelho, que Humberto de Campos diz que Jesus foi às zonas umbralinas da Europa e pegou aquele pessoal todo, de guerra, luta, pegou aquele milhões de espíritos, levou para onde? Brasil. Uns renasceram como índios, outros como escravos negros, outros como portugueses, e vamos nós. Então aquele pessoal todo da velha Europa, dos umbrais da velha Europa, isso higienizou a Europa. Aí a Europa teve condições de grandes pensadores lá nascerem, porque a gente saiu de lá. Houve uma reurbanização na Europa e nós participamos disso, saindo. Então a gente renasce aqui e Ismael nos recebe. E a gente começa a traçar os planos. Nós não, né? Espíritos um pouco melhor que a gente, para o surgimento do conhecimento espiritual no Brasil. E hoje nós estamos aqui, participando desse processo. Nós éramos colhidos nos umbrais e levados para colônias. Aí você não entende, o que você está? Você está negro, escravo, fujão, está ali numa colônia que vai estudar a doutrina espírita? É porque você já é espírita, você conhece todo mundo ali. Aí aquele pessoal vem te dar aula, aí você começa a lembrar da Roma,
de Roma Antiga, dos problemas na Revolução Francesa, que você está ali como aquele negro, né, revoltado, cheio de raiva, mas conhece todo mundo. Todo mundo é parceiro. E todo mundo vai renascer no século XX. Então tem aqueles que estão melhor, tem aqueles que estão mais ou menos, e tem a turma do... Os últimos, né? Os trabalhadores da última hora. Todos esses, nós estamos hoje aqui, trabalhando juntos, tentando nos ajudar para que, ao desencarnarmos, nós estejamos numa situação melhor do que quando nascemos. A doutrina espírita, ela faz, se quisermos, a regeneração em nós. Por isso que o Dr. Bezerra disse, está implantado o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é justamente essa luta do espírita em vencer as suas más inclinações. Quando o mundo todo estiver enganjado nessa luta, de ir à luta e não de ficar preso a regras, normas e ortodoxias, nós teremos o nosso planeta, o mundo de regeneração. Que Jesus nos estimule e nos motive a parar de nos queixar, porque quando a gente se queixa, a gente está dizendo assim, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. Queixa quer dizer que eu sou vítima. E começar a entender o seguinte, ninguém muda ninguém, nós só mudamos a nós mesmos. Então não adianta o queixume, quanto mais, que cria raiva, que cria dissensão, que cria antipatia. Nós precisamos colocar o espírito de serviço. O que eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar aquela pessoa? Ah, uma pessoa difícil, eu não falo com ela. O que ela gosta? Dá um presente para ela, abre você o seu coração a ela. Primeiro, toma a iniciativa. Quem é melhor, quem está numa situação mais saudável, quem é mais evoluído, o que é? É mais evoluído porque serve mais. Se você ainda tem raiva, também, então é aquilo que o Emmanuel falou no Pão Nosso. Nós ainda estamos pagando mal com mal. Quando a gente começa a entender que não é vítima e que precisamos nos reconciliar com as nossas ex-vítimas, nós começamos então a jornada para o mundo de regeneração. Que Jesus nos envolva e nos estimule a esse trabalho hoje e sempre. De fato, a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais envolventes e mais cativantes que Jesus passou. Entendeu? Eu já fiz algumas palestras sobre essa parábola e cada vez eu aprendo mais. Cada vez eu aprendo mais. Hoje eu aprendi que, na verdade, nós estamos muito mais para aquele filho mais velho do que para aquele. E outra coisa também que é muito importante, aquele filho que saiu, pediu o dinheiro ao pai, e saiu e foi viver a vida através de bebidas, de sexo, enfim, e que perdeu tudo, foi criar porcos, passou fome. Aquele filho, depois que ele volta, ele já não volta ao pai naquele nível, entendeu, de experiência e conhecimento que ele tinha. Ele volta muito mais evoluído do que aquele que ficou perto do pai, que praticamente se estagnou, não teve desenvolvimento nenhum, nem a nível espiritual e nem a nível material, moral. Aquele filho não, aquele filho que saiu, ele volta muito mais engrandecido em termos de experiência. É uma coisa fantástica, E o Anderson falou a respeito também daquele, há 50 anos sou espírita. Me lembrei de uma literatura de Divaldo, em que ele relata um grande orador na casa espírita, que frequentava essa casa espírita um pobre, muito humilde, que vivia de caridade, doações. E os dois desencarnaram, e no plano espiritual, o orador da casa espírita se surpreende ao ver aquele pobre, aquele espírito do pobre,
muito mais iluminado do que ele próprio. Ele vai perguntar: mas José, o que houve? O seu espírito tem muito mais luz do que eu. E o José simplesmente diz ao orador, ao espírito do orador, que não tinha tanta luz: é que eu procurei praticar tudo aquilo que o Senhor nos passava. Então você vê que é aquela coisa de abrir o coração, né? Você pode, aqui muito interessante essa colocação do Anderson, como sempre muito inteligente. Você pode viver 50 anos numa casa espírita e ter o seu coração fechado, não abriu, não aceitou nada. E você pode começar hoje na casa espírita e abrir o seu coração totalmente e praticar aquilo que você aprende nos ensinamentos. Mas foi uma coisa, como sempre, o Anderson Eu que agradeço. nos traz aqui momentos de enlevo espiritual. Nós só temos que agradecer a Deus, né, por tudo. E eu iria pedir então a Lenita que fizesse a nossa prece. Jesus, bom mestre, querido amigo, te agradecemos, Senhor, por mais essa tarde e que nos sentimos tão perto de Ti. Pois aqui, Senhor, falamos do Teu Evangelho, aprendemos, ouvimos e temos a certeza, Senhor, fomos intuídos, fomos orientados, fomos iluminados por Teus mensageiros divinos. E Tu manda a toda tarde de terça-feira para participar conosco das nossas reuniões. Te pedimos, Senhor, coloque em nossos corações o amor, a vontade, o desejo de praticar tudo aquilo que ouvimos aqui. Porque só assim, Senhor, ficaremos muito mais próximos de Ti. Que assim seja, graças a Deus. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os nossos trabalhos na tarde de hoje. Vamos em paz, que Deus nos abençoe, agora e sempre.